Olá, buenos dias a todos. Eu sou Pedro França. Eu sou gerente do departamento de túneles de CJC Engenharia Brasil, uma empresa de projeto especializada em obras subterrâneas. Nós hicimos mais de 60 projetos de estações de metro, muitos túneles rodoviários, ferroviários também, não só em Brasil, pero em diversos outros países, entre os quais destaco Portugal, onde temos muita coisa hecha em Lisboa e na cidade del Porto. Eu sou diretor do CBT, o Comitê Brasileiro de Túneles, e gostaria, em nome do CBT, de agradecer a invitação do AATES e dizer que é uma satisfação imensa estar aqui por el CBT e por CJC Engenharia para compartilhar com vocês uma experiência muito interessante que nós tivemos na linha sul do metro de Rio de Janeiro. A linha sul é composta por 5 estações e 5,2 quilômetros de túnel, ok? A estação parte da cá, a linha partiu a execução daqui da estação General Osório e veio nesta direção, ok? Aqui é possível ver nessa imagem que a linha é escavada muito cercana do oceano, do mar, e muito cercano de uma lagoa aqui, que se chama Lagoa Rodrigo de Freitas. E existe um canal que conecta o mar com esta lagoa. E aqui está a estação, uma das estações, que é a estação Jardim de Alá, que é o tema desta apresentação. Eu vou falar sobre os procedimentos especiais para a chegada da tuneladora em la estação Jardim de Alá, por debaixo de um canal, do canal que conecta a lagoa com o mar, ok? A linha 4 tive alguns desafios, ok? Aqui eu estou destacando 4 desafios principais, podemos dizer assim. Primeiro, que foi uma obra em uma zona densamente ocupada, com muitas edificações, pessoas, tráfego de veículos, e uma obra em uma zona extremamente nobre da cidade, onde muitas das pessoas não les gostava ter a linha del metro cercana a suas casas. Isso é comum em Brasil. Muitas pessoas não gostam do metro, gostam do metro, pero não cerca de casa, certo? A obra foi feita em um maciço de arena pura, ou seja, arena muito instável, certo? É arena de praia, sem finos alguns, arena pura. E tinha um prazo muito curto e impossível de postergar, porque foi uma obra hecha para as Olimpíadas de Rio de Janeiro de 2016. Então era um prazo impostergável, certo? Aqui é possível ver a zona muito nobre, certo? As praias de Leblon e Ipanema, que é cercana da praia de Copacabana também. Certo? Uma zona muito, muito bonita. Não sei se vocês conhecem, mas vale muito a pena vir para Rio para conhecer. Aqui só para vocês entenderem, está o metro quadrado de Ipanema e Leblon está entre os 10 mais caros do mundo, certo? Aqui entre os 10 temos Londres, Tóquio, Paris e Leblon está entre essa faixa de valores. E aqui uma imagem só para ilustrar como foi a linha, muito cercana por baixo de los edifícios. Nós excavamos o túnel por baixo de 600 edifícios. É comum em uma linha, às vezes escavamos debaixo de 1, 3, 5 edifícios e damos uma extensão super especial para os 5 edifícios. Aqui tivemos 600 edifícios nessas condições, com arena pura, escavação em arena pura debaixo de los edifícios. Aqui é uma imagem da topa. Eu queria falar um pouquinho sobre os modos de operação da topa. É uma topa, eu não sei se vocês sabem topa ou tuneladora. Eu vou falar cada vez da topa, eu tentar manter o termo topa.
Teníamos 6 modos de operación, no son 5 no, son 6 modos de operación de la topa, una topa especial. Yo voy a hablar rápidamente. Primer modo es un modo abierto para rocas, que yo dije solo de las arenas, pero otra característica es que tenemos roca muy resistente también en la línea. Entonces tuvimos el extremo de un macizo muy resistente con las arenas puras. Então, o primeiro modo de operação é o modo comum de topas para rocas, totalmente aberto, certo? Com a correia chega totalmente na face e não se usa o parapiso sem fim. O segundo modo é aún o modo aberto, pero com o emprego del parafuso sem fim, pero sin presión en la cámara. El tercer modo es el modo de transición, donde tenemos la presión de aire comprimido en parte de la cámara y conseguimos hacer una presión en la cara de la máquina, del equipo. El modo 4 es el modo EPB clásico, ¿ok? Donde tenemos toda la cámara frontal relleña con material excavado condicionado, ¿cierto? Y conseguimos aplicar a pressão na câmera e extrair o material por el parafuso sem fim. Pero em Rio, em decorrência de las arenas, existia uma preocupação muito grande de se seria possível condicionar o material adequadamente, porque estava no limite hasta aquele momento do emprego de EPB. Certo? Estava no limite de se usar EPB ou um slurry shield, certo? Então, em função de isso, pela certa incerteza que se teria em algumas situações para condicionar o material, e se não temos o material condicionado, não conseguimos fazer o plug no parafuso sem fim e não conseguimos ter pressão zero nessa região do parafuso, nessa zona do parafuso. Então, aqui teníamos uma espécie de pistones que conseguiam, mesmo se não fosse possível ter pressão zero de material, era possível, com pressão acá, retirar o material para a correia do backup, certo? Porque se não tivesse esse sistema, aqui teríamos um material saliendo com pressão. Eu não sei se vocês entendem o que eu estou dizendo. Se não conseguimos condicionar, isso aqui se sale para material com pressão. E é um problema, não conseguimos manter a pressão na câmera. Com este sistema, então, é possível manter a pressão na câmera e, ao mesmo tempo, retirar o material para a correia do backup, certo? Isto aqui era um modo que, evidentemente, a produção com esse modo não é alta, pero permite avançar hasta que o condicionamento na câmera volve e aí é possível praticar novamente o modo EPB tradicional, o modo 1. O modo 3, o gráfico não está bueno acá, eu não tinha aqui comigo, pero é uma opção que o material está tão fluido que não é possível ele sair por la correia. Então, teria uma espécie de uma tubulação, um sistema cerrado, como se fosse um slurry shield, um mini slurry, onde era possível quitar o material com bombeios através de um sistema de tubulação, certo? Então, eu queria aqui um pouco sobre o túnel 11,5 metros, 7 segmentos mais a chave, espessor 40 centímetros, largura de 1,8, certo? E isto foi só para falar um pouquinho condições que são interessantes da linha, os modos é muito interessante. Agora eu vou falar sobre a chegada em la estação Jardim de Alá, que às vezes essa zona eu adelantei um pouquinho no início, como que foi a chegada, certo? Então, é uma zona totalmente em arena, com um canal. Aqui não está muito bueno. Aqui, deixe-me ver acá. Aqui é o canal, certo? Canal Jardim de Alá, que conecta a lagoa com el Maire. E aqui é a chegada de la topa em la estação, certo? Então, acá é a execução de la estação. Aqui é o canal e a topa chega por aqui, certo? Por baixo do canal, por baixo desta puente. E nós temos uma situação muito crítica. E aqui temos a lagoa, el Maire, certo? E aqui é a estação Jardim de Alá e a topa vem para cá.
Este canal separa duas playas de Rio de Janeiro. Para acá del canal é Ipanema e para allá é Leblon, certo? Entonces, e aqui é a chegada muito cercana a uma ponte, que é uma ponte tombada por el patrimônio histórico, então é uma situação muito crítica esta chegada por baixo do canal. Aqui é uma ponte sencilla, pero é uma ponte tombada por el patrimônio histórico, certo? E aqui é a estação. Eu vou acelerar por causa do tempo acá. E qual é o problema que temos? Toda chegada de tunelador em estações, nós temos que despressurizar a topa, temos que reduzir as pressões em la câmara frontal. E podemos ter instabilidades, em especial se estamos com arenas puras em la cara, certo? Então, qual é o princípio de uma chegada em todas as demais estações, certo? Isso não é Jardim de Alá, é chegada típica, é para a estação Nossa Senhora de La Paz, que é uma outra estação da linha. A topa chegava em um bloco de Hetgrauten, executado verticalmente desde a superfície, certo? Chegava em el bloco os poços de rebarramento de la napa freática, os fossos, ok? Eu estou falando um pouquinho simplificado as coisas porque não temos muito tempo acá para explicar com mais detalhes, certo? Esse é o conceito normal e aqui é a chegada da topa em la estação Nossa Senhora da Paz. Para ensecar e vir com o equipo de Hetgrauten por arriba e executar as colunas. Eu vou explicar isto um pouco melhor adelante. Então, temos acá que desmolir a puente, executar as ensecadeiras e executar o Hetgrauten. Então, aqui é o processo de demolição da puente, certo? Isso aqui foi tudo guardado, porque depois a puente foi recomposta com outro conceito estrutural, pero o aspecto estético é o mesmo, não cambiou, certo? Aqui então é o desmonte da puente, aqui chamamos de guarda-cuerpo da puente, não sei como vocês chamam, pero isso foi guardado e depois recolocado. E aqui foram os cajones hidráulicos que chamamos de ensecaderas. Isso aqui é uma vista por arriba, em planta. Então, foi desviado o canal, foi feito primeiro uma metade do bloco, certo? E depois o mesmo processo para a outra metade e foi executado todo o bloco de tratamento, tal como para as outras estações, por baixo do canal também, certo? Lá no mesmo procedimento. Aqui, ó, então são as recadeiras. Aqui, ó, aqui tem outras imagens que são um pouquinho melhores. Aqui, ó, certo? Então foi primeiro para um lado, depois para o outro, e aqui com os equipos de Hetgrauten executando verticalmente o bloco de tratamento, que foi por debaixo de todo o canal hasta chegar em la parede, la extremidade da estação, certo? Aqui era um cuidado para que o Hetgrauten não fosse para o canal, porque temos pejes aqui, certo? Tem vida aqui e um controle muito grande com o meio ambiente aqui. Pero, e aqui era o ponto que queria chegar, que é o ponto muito especial, né? Además da demolição da puente e execução do bloco, porque tínhamos uma preocupação com a chegada em la topa em Jardim de Alá. Como eu disse, nas outras estações tínhamos duas linhas de defesa. Uma era o bloco de Hetgrauten e outra era o rebarramento da napa freática por los fossos, certo? Aqui não é possível rebarrar a napa. Aqui essa figura ilustra uma preocupação que nós outros teníamos. Imagine que temos uma falha no bloco. Quando a topa chega em la estação, como a topa tem uma conicidade da couraça, do shield, podemos ter um fluxo de água do canal ou da água do próprio maciço para dentro da estação. Isso só iria terminar quando equalizasse a água do maciço e do canal com toda a estação. Seria uma situação potencialmente catastrófica, certo? Então, o que tivemos a ideia e o conceito, qual foi? Foi encher com água para ser uma chegada totalmente submersa da topa. Então, de maneira que enchemos de água, está tudo equilibrado, a água da zona da chegada da topa com a zona do canal. Então, não temos fluxo de água para cá, certo?
mesmo se tiver um problema, não vamos ter fluxo. Então, nós hicimos um anteparo na extremidade, com colunas de Hetgrouting, relenhamos com água e chegamos com a topa, certo? Então, é uma chegada muito especial, porque vai desde a desmolição da puente, ejecução do bloque de Hetgrouting, água para a chegada submersa e a chegada da topa, certo? Aqui era uma matriz de decisão, porque relenhar é interessante, é bueno, pero queríamos evitar ao máximo isso, que é muito melhor chegar, sendo possível, ver a topa, né? Traz um desconforto chegar com água, certo? Pero hicimos uma matriz de decisão, onde, por exemplo, aspectos a serem, era assim, nós chegamos no bloco e tentamos rebarrar o material na câmera e percebemos que não era possível, a pressão se mantinha, ou seja, seguramente estávamos com uma falha no bloco, certo? Essa era uma das etapas do procedimento. Dentro do bloco, se o bloco estivesse perfeito, seria possível barrar totalmente o material na câmera, mas quando tentamos fazer, a pressão não barrava. Então, era um indício de que teníamos uma falha no bloco, certo? Então, aqui são os detalhes. Aquele tímpano de Hetgrout que hicimos, em verdade, é um bloco em forma de arco. Aqui é a zona de chegada da topa. Aqui temos é usual a perfuração do contorno para a chegada da topa. Aqui é a zona toda que quedou submergida. Aqui é o processo de água, de relinhar com água, a extremidade da estação. Utilizamos a mesma água do canal, certo? Então, isso aqui foi totalmente relinhado com água. Aqui é totalmente relinhada e é muito frustrante porque aqui estamos vendo a chegada da topa. É isso que vimos. Aqui temos uma régua que era para ver se tinha alguma oscilação e tivemos nada, sequer uma oscilação. A topa chegou e chegou. Não é possível ver, estava totalmente submersa. E o procedimento antes de rebarrarmos a água é um momento crítico, porque neste momento tive um cuidado todo especial para fazer um grauteamento especial, um processo de injeção de graute com tempo de relificação diferente, distinto, para fazer a vedação. Na instalação do primeiro anillo, a topa avançou até instalar um anillo acá, hice o grauteamento especial e depois começou a rebarrar de água esta zona, ok? E aí tivemos um processo que mergulhadores desceram para cá para ver se tinha algo que chamava atenção e o rebarramento foi feito de maneira muito controlada e foi um procedimento que é muito exitoso, funcionou muito bem, certo? Retiramos totalmente a água e vimos que o processo de grauteamento do anillo junto à parede foi perfeito e funcionou muito bem e conseguimos esvaziar tudo e depois fizemos um reforço desse espaço anelar e depois o processo foi a demolição do bloco de Hetgrouting, né, que era aquela parede que para conformar a piscina, e a topa avançou totalmente por la estação e foi uma opção muito exitosa que funcionou muito bem. Funcionou tão bem que na outra estação, que é a estação Antero de Quental, hicimos o mesmo procedimento. Não queríamos correr o risco, porque se tivermos um risco aqui de material, seria um problema muito, muito grande. Então, também iniciamos a segunda chegada submergida na linha 4 na estação Antero de Quental, certo? Eu tenho aqui, o tempo está acabando, mas é um vídeo muito curto que ilustra isso. Eu não consigo pôr acá, eu não tenho essa habilidade, mas eu vou pedir para que as pessoas me auxiliem a pôr o vídeo. E eu vou antecipar aqui antes do vídeo, eu não volto mais, talvez no final da secção podemos falar mais. Vai passar um vídeo agora, pero muchas gracias novamente por la invitación y es una satisfacción muy grande poder compartilhar con ustedes esta experiencia que nosotros tuvimos en la línea 4 de Rio de Janeiro, ¿ok?
Gracias a todos, saludos.